Nesse momento, nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Eu quero te pedir, se por favor tivesse lá ligado, coloque o silencioso, evite andar neste momento. Eu tenho certeza que Deus vai lhe falar no seu coração. E logo após a mensagem, nós estamos a semana inteira de oração. Assim que finalizar a mensagem, nós vamos orar. A igreja vai se colocar de pé e nós vamos começar a orar. Oração de batalha, oração de guerra. Então fique ligado, tenho certeza que grandes coisas ainda Deus vai fazer em nosso meio. Esta noite, uma vez mais, nosso convite, o pastor Juliano está conosco. E uma bênção. Eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente também, em nome de Jesus. Pastor Juliano. Aleluia, glória a Deus. Salve a todos da Santa Gloriosa Paz de Jesus, amém? É uma honra poder novamente estar nessa casa para ministrar a palavra do Senhor, vendo pessoas que a gente ama neste lugar. Isso é o mais importante, se reunir na presença do Pai. Quero render graças a Deus Todo-Poderoso, porque há 21 anos eu converti e amo pregar a palavra de Deus. Quem me conheceu antes esquece que aquele homem morreu e vive agora em Cristo em mim, amém? E também faço honras aos pastores dessa casa, pastor Eduardo, pastor Luciano. Deus abençoe vocês tremendamente, todo o corpo de obreiros. Um amigo de tempo de solteiro, eu vi, esquece que lá não existe mais. Os demais, tia filha, Deus abençoe. Sem mais delongas, irmãos. Uma moça bonita ali no fundo, hein? Menina bonita. Sem mais delongas, hein? 1 Samuel, capítulo de número 30, verso de número 1. O pastor Eduardo estava me contando que vocês estão orando na madrugada, que é para entregar até meia-noite. Glória. 1 Samuel capítulo 30, verso de número 1. Diz assim a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor em 1 Samuel capítulo 30, verso 1. Sucedeu, pois que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas com ímpeto tinham andado sobre o sul e sobre Ziclague, e tinha ferido a Ziclague e a tinha posto fogo. Levaram cativa as mulheres que estavam nela, porém ninguém matava, nem pequenos nem grandes. Então somente os levaram consigo e foram pelo caminho. Davi e seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo. E suas mulheres, seus filhos e filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, a Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, cada um, porque o ânimo do povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Amém? Feche os olhos, curva a cabeça. Soberano Deus eterno Pai, importa que eu diminua o Senhor cresça. Usa os meus lábios para falar comigo enquanto igreja, Senhor. Ungindo os nossos ouvidos para que o inimigo não distorça uma vírgula sequer daquilo que é pregado aqui. E que a Tua palavra encontre e repouse em nosso coração, Senhor. E que o Senhor, através do Teu Espírito, nos ajude a aplicar no momento que estamos vivendo, Senhor, esta palavra. E enquanto o ministro do Espírito Santo tem liberdade para proteger, Senhor, para instruir, para libertar, Senhor, para fazer aquilo que lhe apraz, curar, batizar, Senhor, porque essa casa é Tua, Pai. O Senhor tem liberdade aqui, Pai, mas uma coisa eu lhe peço, Senhor, entre no coração dos
os seus filhos, Pai, com a tua palavra. Encontre lugar, e aquele que achar lugar, Senhor, que o Senhor o encha do teu Espírito Santo, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor? A Bíblia diz deste homem Davi, quando a gente faz, eu não conheço muito, tá? Mas se fizer uma biografia de Davi, o homem que sofreu, o homem que passou apertado na vida, pelas suas características físicas, pelo que ele fala no Salmo 51, pelo como ele era tratado segundo a cultura de Israel pelos seus irmãos, tudo indica que ele era um filho bastardo, feito fora do casamento. Por isso que ele não estava na casa do pai quando o profeta Samuel chegou para ungir, e ele estava trabalhando, e não era dos melhores serviços, era ovelha malhada, que não tinha valor. E sua entrega, coisa que não tem valor, para quem a gente acredita que não tem capacidade. Está entendendo? Então a história de Davi tinha tudo para dar errado, tinha tudo para fugir o curso. Todavia, desde pequeno, pelos seus salmos que ele escreve, Davi sempre se preocupou com o Senhor. Davi é aquele convertido que ninguém conhece, está no meio do povo, crê na palavra, cuida de coisa que ninguém dá valor, mas ele tem uma fé que ninguém vê. Não foi Davi que encontrou Deus, foi Deus que encontrou Davi. E hoje Deus está encontrando algumas pessoas dentro dessa casa, pessoas que talvez ninguém dá nada nelas, porque ainda não foram desenvolvidas a habilidade que Deus mesmo colocou nelas. Todavia, o profeta Samuel, que é o pastor da igreja, vai encontrar ele, vai ungir ele nessa casa aqui, em nome de Deus. A história de Davi é feita de desafios. O primeiro desafio é dentro da tua casa, dentro do teu lar. E ele foi consagrado nem os seus irmãos. O único homem que foi consagrado 3 vezes, derramou unção de rei 3 vezes. E fora a aceitação dos seus irmãos que não havia, e ele teve que mostrar o seu valor. E para mostrar valor, Deus coloca grandes desafios na frente. O gigante Golias desafiou Israel, mas Deus já tinha um propósito de mostrar o valor de Davi. Um grande se levanta e Deus prepara um pequeno para resolver a situação. Um grande se levanta e Deus prepara alguém desconhecido para resolver a situação. Golias se levanta, vários soldados com patentes e com experiência de guerra não quis enfrentar, mas tem alguém que cuida de ovelha. Quem cuida de ovelha não foge de desafio. Quem cuida de ovelha não treme diante de gigante. Quem cuida de ovelha não treme diante de situações adversas. Aleluia. Ele começou assim e a história foi assim. Amém? Só que nem todo mundo está preparado para um grande chamado. O Golias, que exaltou Davi, fez com que a perseguição gerasse sobre a vida dele. E se alguém está sendo forjado, moldado por Deus, não é com travesseiros, não é com coisas macias. Eu li uma frase interessante essa semana, que Deus chama evangelho de espada, não chama evangelho de travesseiro. O evangelho não é para dormir e descansar. O evangelho é feito para guerrear. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus vai transformar a vida de alguém, vai ter como, irmão. Vai ter desafio.
Agora, o meu irmão, o meu líder, o meu rei me perseguir, eu não estava preparado para isso. Estou conjecturando Davi. Porque umas mulheres inventaram uma música que Saul matou 1000 e Davi 10.000. O que Davi tem a ver com isso? Os outros que cantaram a música. Mas quem não tem segurança daquilo que é, vai tentar proteger o que tem perseguido, com medo de perder. Só que do outro lado, quem já sabe quem é, não tem perseguição que tira, porque quem chamou confirma. Ele tenta Davi de todas as maneiras mostrar para Saul que não, eu te amo, Saul. Mas quem tem um coração obstinado nunca vai ver bondade. Só que Jesus explica mais para frente: se os seus olhos forem mal, todo o seu corpo será tenebroso. Tem gente que tem o olho mal. Por mais que você tenta fazer o bem, ele acha que tem alguma coisa mal por trás. Por mais que você tenta agradar, ele acha que está querendo tomar um lugar que até agradante demais. Não tem segurança. Agora, quando os olhos são bons, o Deus que me levantou te levanta. O Deus que me ensinou a pregar vai te ensinar a pregar. O Deus que me ensinou a cantar te ensina a cantar. O Deus que me ensinou a ganhar alma vai te ensinar a ganhar alma. E quem mais? Se eu ganhei 1000, pode ganhar 10.000. Porque Deus que levanta, Ele faz. Os olhos são bons. Só que a perseguição aperta tanto que Davi agora tem que fugir. Esconde uma caverna. E na caverna, ele quer ficar sozinho. Eu não vi Davi fazendo propaganda de abrir igreja. Eu não vi Davi falando que vai montar o seu próprio ministério. Eu não vi Davi falando que vai sair de Israel e montar a cidade de Davi. Eu não vi nada disso. Ele só estava se escondendo. Aí algumas pessoas atribuladas, tá? Algumas pessoas que viviam à margem da sociedade, algumas pessoas que ninguém queria amizade, essa é a verdade, foram atrás de Davi. Quando ele olhou, tinha 10. Ele olhou de novo, já tinha 50. De repente, 200. E eles falavam: nos guia, nos lidera, lidera nós. Aí você entende por que ele começou com ovelha malhada. Porque Deus deu pessoas difíceis para ele cuidar. Deus deu pessoas complicadas na vida de Davi para treinar a alma de Davi. Aleluia. Só que, como o meu pastor, o presidente, sempre diz, os que dão mais lucro são os mais atribulados. Quando você trabalha, eles têm mais coragem, vai atrás, eles correm. Os quietinhos continuam quietinhos, vem quietinho, vai embora quietinho. Mas os que te incomodam te ajudam a crescer. Os que te perguntam, vai, o negócio é assim. E ele estava com 200, quando ele viu já era 600, irmão. Aí já não tinha espaço para ele em Israel. Ele encontra refúgio no meio dos filisteus. E todo mundo já tem medo do Davi que matou Golias. Aí eles dão uma cidade para Davi ficar assim, claro. E o que significa? Ondulada, sinuosa, serpente. Porque esse filisteu só oferece serpente para quem é de Israel. O mundo nunca vai oferecer um lugar bom para você. Ele vai deixar você refugiar aqui, mas nunca vai deixar você um lugar bom, um lugar ondulado, um lugar difícil. A vida de Davi nunca foi fácil. E ele está lá com suas famílias, mulheres e 600 homens. Então vamos jogar na conta ali umas 3.000 pessoas. Está em Ziclague. Aí a guerra agora é declarada. Saul contra o rei dos filisteus. A guerra é declarada.
Davi se apresenta ao rei filisteu e fala: você quer me ajuda? Porque o Senhor me deu refúgio e eu sou grato. A Bíblia diz que Davi estava com o coração apertado, tem que levantar contra Saul, que Deus dá uma saída para ele. Aí o rei, Deus deu uma saída, porque o rei falou assim: olha, não precisa não, volta lá para Ziklag, porque vai que no meio da guerra seu coração se dobra e você vira contra nós. E eu não quero você, Davi, como inimigo. Aleluia. Eu gosto disso. Aí Davi fala: obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. O Senhor me tirou dessa guerra contra quem eu amo. E voltou. Só que aí ele volta, são 3 dias. Quando ele volta, tem um neto de Esaú, descendente do neto de Esaú, Ameleque. A descendência de Ameleque, os amalequitas, eles agora se tornaram saqueadores do deserto. Um povo errante, que não pode ver ninguém desprotegido, que é ataque. Imagine, eles deram com ímpio numa cidade que só tinha mulheres e crianças. Covardes, aproveitaram a situação, viram que só tinha mulheres e crianças e atacaram. O inimigo sempre foi covarde. Ele não respeita a mulher, ele não respeita a criança, ele não respeita idoso, ele não respeita nada. Ele quer saquear, ele quer roubar, porque o inimigo, por mais que alguém distorça nos dias de hoje, mas João 10:10 já declara: o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Aleluia. Mas Jesus veio para que eu, você, tenha vida e a tenha com abundância. Aleluia. Cheguei na história. Cheguei aonde que eu li. A fumaça, o fogo, preocupado ele correr, abriu a porta das suas casas. O filho não veio correndo pular no colo do pai. A mulher não tinha preparado um bolo, não tinha ninguém na casa, tudo revirado, fogo, bagunça, baderna. Ele saiu. Imagina 600 homens valentes, homens de guerra, homens que topam desafios, homens dispostos a dar a vida por aquilo que acreditam. Agora estão diante de um cenário que eles não estavam esperando. Tudo aquilo que era importante para eles tinha sido levado. Tudo aquilo que eles construíram ao lado de Davi já tinha ido embora. Levaram. Eles não sabiam se estava vivo, eles não sabiam se estava morto, eles não sabiam se tinham sofrido alguma violência. Pensa a preocupação de 601 homens e ficaram tristes. Imagina o que é a cara da masculinidade hoje. Um homem forte, musculoso, barbudo, com a sua indumentária de guerra, que eles foram para ir para uma guerra, alguns com escudos, espadas carregando. Agora eles se curvam diante de uma situação, eles se curvam diante de uma tragédia anunciada. A Bíblia fala que eles choraram. Primeiro eles alçaram a sua voz, eles gritaram. Imagina o desespero. Uma espada não faz eles ficar desesperados, o inimigo não faz eles ficar desesperados, a guerra não faz eles ficar desesperados, um gigante filisteu não dá desespero em ninguém. Mas tocar a nossa família, tocar a nossa esposa, tocar os nossos filhos. Eu não vi aqui homem cheio de Deus que não chorou. Deixa eu te falar uma coisa: nem sempre chorar é fraqueza, nem sempre chorar é pecado. A Bíblia nunca diz que chorar é pecado, porque tem gente, irmão, que devia ter chorado um pouco e guardou. Tem gente que devia ter escorrido as lágrimas e não quis escorrer as lágrimas, preferiu
deviam tentar segurar as circunstâncias, as situações. Eu vejo aqui 600 homens chorando que nem criança, porque a Bíblia falou que ele chorou tanto para chorar, para você ficar sem força, para chorar, para você ficar prostrado, para chorar, até não haver mais força para chorar. É porque o choro era de soluço. Então não tem problema no momento da angústia, no momento do desespero, no momento da dor, o crente, pastor, seja lá quem for, derramar lágrimas. O problema é permanecer chorando. Porque o choro tem tempo, o choro tem duração. O salmista fala: o choro pode durar uma noite. Mas para. Jeremias já escreve: reprime o choro, engole o choro, segura as lágrimas, porque há recompensa para aquele que tem. Eles choraram e a amargura veio. Aí começa o problema de quem chora, o problema de quem está desesperado, a ingratidão. Eles pensaram em apedrejar Davi. E olha que Davi era bom com pedra, irmão. Davi era bom com pedra. Não tinha ninguém que com pedra. Davi era certeiro. Aí eles pensam em apedrejar Davi. Mas como eu disse para você, eu não vi Davi chamando ninguém para seguir ele. Meu Deus. Eu não vi Davi obrigando ninguém a servir ele. Porque tem gente que está do nosso lado, enquanto vai estar ganhando é glória. Enquanto vai estar ganhando é Cristo. Está ganhando, escolheu o líder certo, escolheu o homem certo. Mas não pode levantar uma guerra diferente que nem tinha dado no ponto final. Que aquele que era o bom começou a querer ser apedrejado e aprender com Davi. Porque um líder que olha a angústia do outro na mesma angústia, no mesmo nível, a dor é a mesma, a família é a mesma, todos perderam, está igual. Só que Davi nunca pensou em revidar a pedra. Davi nunca pensou em jogar a pedra. Meu Deus. Pode até ter alguém pedrejando, jogando pedra, falando mal pelas costas, e Davi está ganhando. Aleluia. A Bíblia fala que eles queriam apedrejar. Enquanto eles estavam querendo apedrejar, Davi estava se esforçando no Senhor. Então, deixa eu te falar uma coisa: não resolve na carne o que a oração vai resolver. Não queira bater boca com quem não foi chamado, que tem o mesmo chamado que você. Como assim, pastor? Não queira bater boca com quem não tem o chamado que você tem. Não queira bater boca, não queira jogar pedra, não queira fazer aquilo que Deus não te chamou para fazer. Ele foi aos pés do Senhor, se esforçou. Peraí, tem gente que está cansada e quer jogar pedra, mas quem foi ungido, quando está cansado, vai se esforçar no Senhor. Quem está cansado de jogar pedra não conheceu a Deus, mas quem está cansado e vai se esforçar no Senhor, tem uma chance de virar a circunstância, tem uma chance de reverter a situação. Aleluia! Só quem vai se esforçar no Senhor, no momento de luta, no momento difícil, levanta essa mão e adora. Alabasta, alabasta. Você pode adorar, irmão? Ele se esforçou no Senhor. Enquanto alguém estava preocupado em jogar pedra e achar culpado, por que aconteceu isso, por que aconteceu aquilo, Davi está com o joelho dobrado. Falei assim: não, ele, se eu for, o Senhor me dá vitória. Como é que é, Davi? Você não está cansado? Você não está cansado até não aguentar chorar? Meu Deus. E você está falando que quer ir para a batalha, mesmo cansado? Como é que é isso?
Mas aquele que tem meu Senhor, vai nos pés do Senhor, falou: espera aí, Senhor, se eu for, o Senhor me dá vitória, aleluia. Se eu for o Senhor, eu quero acreditar na palavra de Deus, que nem Davi acredita, porque Davi, mesmo cansado, ele não estava indo com a sua força, ele não estava indo com a sua habilidade, ele não estava indo com a sua força, com a sua perna, com a sua espada. Não, ele falou: se o Senhor falar que me dá vitória, eu vou para cima. Se o Senhor falar que é comigo, eu vou para cima. Ah, mas você está cansado? Não, mas se o Senhor falar que é comigo, eu vou. Aí Davi sai da oração, porque Deus só falou assim: ó, vai para cima, Davi. Vou te dar vitória. Como é que é? Vai para cima, Davi. Aprende a pegar a palavra de Deus, Senhor. Toma posse dela. Vai para cima. Aí Davi chamou os que queriam apedrejar ele: vem cá, eu orei a Deus. Ele falou que vai dar de volta para nós. Vocês ele quer me jogar pedra ou não vai cair na nossa família? Vocês ele quer jogar pedra ou não vai juntar tudo para proteger a nossa casa? Para voltar e recuperar, para libertar a nossa família, aleluia. Ou não vai para cima para libertar a nossa família, a nossa esposa, os nossos filhos? Ele falou: estamos juntos. E eles vão andando, caminhando. Porque quando você começa a louvar, as coisas vão renovando, irmão. Quando você começa a louvar, as coisas vão renovando. Só que eles estão com bagagem, eles têm instrumento para guerra, eles têm as coisas. E está carregando 200 não deu conta. Chegou perto do ribeiro, 200 parou. Falou: lá vem o perdoa. Eu até quero ir, mas não tenho condições. Estou cansado demais. Aí ele falou: não, fica aí. Aí Davi foi para 400. Contou o menino meio caminho, falou: você me chama o pau. Porque ele sabia para onde ir. Falou: Deus, dá uma direção. Contou no caminho. Falou: a gente não pau. E aí, eles matou alguém? Não matou ninguém, não. Todo mundo vive. Davi não foi. Recuperaram tudo e não pegaram quem dele. É recompensa de quem tem acredita. Recuperou tudo, 14 mulheres. Olha o outro problema. Não tem paz, Davi. Ele recuperou tudo. Pegou os esposos dos amalequitas, catou tudo, deu tudo certo. Aquele de ontem é complicado para Davi. E ele volta. Quando chega perto, está lá os 200 cansados, com as suas bagagens, os que foram. Bota uma bagagem. Você acredita que uma turma falou assim: ó, não vai dividir em terceiro, não? Ele não foi. Meu Deus, Jesus. Davi falou assim: vai dividir igual para todo mundo. Estou encerrando, vou encerrar aqui para você acreditar na palavra de Deus. Porque Davi acreditou tanto na palavra de Deus, que se ninguém fosse com ele, ele fosse sozinho, ele venceria a guerra. Se fosse 10 com ele, ele ganharia a guerra. Se fosse 5 com ele, ele ganharia a guerra. Por quê? Por causa da palavra. A palavra lançada, ela não volta na vida. Tem gente pensando que foi ele que venceu, não. Quem deu vitória foi Deus. Quem deu vitória foi o Senhor. Ele falou: vai dividir assim, quando eu vou mulher, filho, e os esposos. Vai dividir por quê? Porque ele não ganhou porque é bom. Não
e não me falta. Quem vai faltar? O Senhor. O Senhor não te falta. O Salmo 23 explica. Tá? Aquilo que o pastor Eduardo conhece, que é a teologia, tem uma área ali que vai ensinar que a Bíblia explica a Bíblia. Tá? Dentro da hermenêutica, a Bíblia explica a Bíblia. Então, quando começa o Senhor é meu pastor e não me falta, ali para baixo vai te explicar. Você vai ver, ele vai te guiar em passos verdejantes, guia você nas águas tranquilas. Aleluia. Aí no verso 4, ainda que eu, está vendo que não é o Senhor, ainda que eu, está vendo que não é o Senhor que diz, mas ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor é comigo. Já que eu quis andar no vale da sombra da morte, e Deus me deu livramento, e o Senhor é comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Unge a minha cabeça, o meu cálice faz transbordar. Oh, glória. Você está entendendo? A palavra que Deus lançou, ela não volta vazia. A palavra que Deus lançou, ela dá vitória. Então creia na palavra. Creia na palavra. Ah, mas a minha força, Davi estava cansado, estava todo mundo cansado, ele venceu, a palavra. Tem gente que chega aqui e fala está cansado, aí você não entendeu, né? Então vai lá, vou terminar. Mateus 11, 28. Vinde a mim. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que não é o dinheiro, não é a cama, não é o travesseiro,